Olá! Com a longevidade, uma outra preocupação começa a surgir em muitos lares brasileiros. O que fazer, como enfrentar, como lidar com a questão do envelhecimento e a deficiência intelectual. Por isso, a APAE São Paulo tem feito um trabalho muito importante de debater essa questão e acaba também de lançar um livro sobre esse tema. E eu recebo hoje aqui no estúdio para conversar com a gente, esclarecer aí as principais dúvidas a respeito desse tema, a supervisora do Departamento de Apoio ao Envelhecimento da APAE São Paulo, a Leila Castro. Bem-vinda. Obrigada. Podemos começar, Leila, definindo para a população o que é deficiência intelectual? Claro. A deficiência intelectual, Lina, eu vou falar de uma forma muito simples para que a gente possa entender, né? Ótimo. Porque ela é complexa por si só, né? Para as pessoas entenderem o que é a deficiência. Vamos pensar numa caixa de ferramentas. Tá? Uma caixa de ferramentas que nós temos lá uma chave de boca, uma chave de fenda, alguns parafusos que às vezes a gente coloca lá, enfim, várias coisinhas que são necessárias para um determinado conserto. A pessoa com deficiência intelectual, ela funciona exatamente como uma caixa de ferramentas. Ou seja, se eu tirar uma ferramenta, seja ela fundamental para o conserto, ela vai deixar de ter a sua funcionalidade. Então, é nessa incapacidade que a gente trabalha, que a gente diz que é a deficiência intelectual. Ou então, seja, muito bacana essa sua forma de explicar com a caixinha de ferramenta, ou seja, essa pessoa, esse indivíduo com deficiência intelectual, ela tem então todos os ingredientes necessários, né, para que ela possa compreender, ter capacidade de aprender, mas falta uma coisinha ou outra que daí dá um certo tilt. Exatamente. Que gera essa dificuldade. Exatamente. Então, ela é capaz, porém, vai demorar um pouquinho mais para ela poder se desenvolver e aprender, né? Importante também, talvez, a gente esclarecer, Leila, que assim, é diferente, portanto, deficiência intelectual de uma pessoa que tem uma doença mental. Sim. A deficiência intelectual, ela nasce com a deficiência, ou seja, também ela pode desenvolver até os 18 anos. Tá. Então, é o limite. Então, uma pessoa que desenvolva a deficiência intelectual, seja ela pelo nascimento ou no decorrer da vida, até essa idade, é diferente porque a doença não. A doença você pode adquirir. Então, uma pessoa que é doente mental, ela pode ser adquirida por vários outros fatores, né? Isso também não impede que na pessoa com deficiência ela tenha também uma doença mental, mas é diferente. São questões Nem sempre elas existem, coexistem ali, né? Às vezes, a pessoa com deficiência, ela pode não desenvolver uma doença mental, tá? Então, ela pode ser uma pessoa comum, ela pode viver a vida toda sem a doença. E a deficiência intelectual, ela pode ser causada por fatores diferentes, diversos? Nós temos, assim, as questões congênitas, né? Por traumas, né, durante o parto também, que pode ocorrer. Então, é nesse sentido que a gente diz. A que vem, no caso, geneticamente, a síndrome de Down é genética, como outras síndromes, e as outras que são causas pós-natais, né, depois do nascimento. Interessante você ter citado a síndrome de Down, né, para contextualizar para o público, por exemplo, o tipo de deficiência, na verdade, ou de dificuldade, né? Sim. Que essa pessoa pode enfrentar. Né? O que acontece? A deficiência intelectual, ela é o nosso grande guarda-chuva, né? O que vem dentro dela são as síndromes. Então, é claro que hoje nós temos o maior conhecimento na questão da síndrome de Down. Ela é muito mais vista, né? Nós encontramos pessoas com síndrome de Down com muito mais facilidade. Mas existem outras síndromes e outras pessoas que não sindrômicas, né? Que são as pessoas que nós chamamos o deficiente intelectual. Né? Inclusive os erros inatos do metabolismo, né? Sim, exatamente. Que também é um outro grupo muito comum, né? Exatamente, que aí entra nessa outra categoria dentro das síndromes, né? Normalmente ele é acompanhado dentro das síndromes. Bom, essa pessoa com deficiência intelectual, ela pode, Leila, estudar, trabalhar, namorar, casar, quer dizer, ter uma vida plena. Pode. Eu acho que isso é tão importante para a gente colocar. Pode e deve, né? Hoje nós temos, né? Vou pegar um trabalho que a organização vem desenvolvendo, que é justamente a autogestão desta pessoa. A pessoa com deficiência intelectual, diferente das outras deficiências, ela nunca teve a própria fala. Então, ela sempre teve alguém que falasse por ela, alguém que escolhesse a sua roupa, alguém que falasse você vai comer hoje isso e não aquilo.
E o que vem sendo feito ao longo desses anos, né, eu falo hoje da organização como por si só, mas existem as outras APAES que também fazem esse trabalho e outras organizações que trabalham com a deficiência intelectual. Mas o que acontece? Isso vem sendo trabalhado para que a pessoa tenha voz, ela seja ouvida, ela tem o seu tempo. Ela tem o seu tempo, ela tem desejos também. É uma pessoa comum, como qualquer outra. Como eu, você. Exatamente. Só que a gente tem que respeitar que o timing é diferente. É um pouquinho diferente. E claro que você educa. Lina, você tem condições de educar uma pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa. Basta você ter um olhar para ela. Por isso você diz, que eu achei muito interessante, Leila, que inclusive o profissional médico, o profissional da área de saúde que lida com esse tipo de pessoa, precisa se despir daquela coisa que eu sei tudo e precisa saber perceber, ouvir melhor esse indivíduo. Sim. Eles trazem a resposta que a gente precisa. Eu digo assim que muito na minha prática de atuação, né, antes mesmo de coordenar uma área, eles me ensinavam muito mais do que eu a eles. Então a troca tem que ser muito transparente, você tem que sair do seu pedestal e olho no olho. Sabe, você está junto com a pessoa, fazer junto. Até porque as necessidades, as dificuldades são diferentes, né? São específicas para cada indivíduo. Tipo de dificuldade? Só para a população ter mais claro isso. Dificuldade, se diz... De relacionamento, de convívio, de fazer tarefas diárias. Que tipo de dificuldade, em geral, vocês percebem no trabalho que a APAE faz? É assim, a dificuldade maior não é a pessoa, é o ambiente, é onde ele convive. É como você coloca a limitação. Muitas vezes a limitação é quem lida com ele, quem está com ele, o seu familiar que coloca o limite. Né, a superproteção, que também não é favorável. Então, é esse fator que é o mais desfavorável na nossa atuação com a pessoa com deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, ela está aberta para aprender, para trocar, e eu não vejo dificuldade. E a gente, às vezes, até por falta de conhecimento mesmo, né? Sim. Na tentativa de ajudar, pode estar atrapalhando. Exatamente. Quer dizer, se eu atropelar o meu filho que tem uma deficiência intelectual e queria fazer tudo para ele, botar a colher na boca com a comida, em vez de estimulá-lo e apoiar para ele desenvolver essa habilidade, eu estou errando. Exatamente. Deixa fazer. É como qualquer outra pessoa. Aprende por tentativas e erros. E você vai saber lidar com isso fazendo, né? Estando nos lugares, fazendo, participando. Né, em convívio com diversos ambientes, diversas situações. É claro que não deve se colocar em risco, né, como qualquer outra pessoa. Sim. Qualquer filho que você tem sem deficiência, você tem esse processo. Então não existe diferença na deficiência intelectual. Essa pessoa é merecedora desse respeito também. Então, só que o brasileiro está vivendo por mais tempo. Sim. Né? E se a pessoa com deficiência intelectual é como qualquer outra pessoa da sociedade, ela também está vivendo por mais tempo. E aí, por exemplo, eu ouvi de vários pais, né, o medo, a angústia de repente, eles partirem e deixar um filho com essas necessidades e com uma sociedade que não está preparada para acolhê-lo. Né? Essa é uma premissa que a APAE está tentando trabalhar, divulgar. Qual que é o desafio, né? Sim, esse é um grande desafio para nós, né, da instituição real, isso é real mesmo. O que acontece? Ao longo dos anos, eles foram ganhando uma sobrevida. Isso vem acontecendo, mesmo na nossa organização. Hoje, a pessoa mais velha que eu tenho está com 66 anos. E com Nossa, que maravilha! 66 anos, uma pessoa com deficiência intelectual. E eu tenho uma pessoa com síndrome de Down que está aos 60 anos, que para nós, né, é um ganho enorme. Com certeza. Porque a gente depois tem outras discussões em cima disso, que é a questão da doença de Alzheimer, que na síndrome de Down se desenvolve, sim, um pouquinho antes da fase dos 60 anos. Tá? Mas o que acontece? Então, a gente tem essa preocupação, nossos familiares também já trouxeram esse tipo de demanda, e a APAE vem hoje trabalhando com esta questão, no sentido de fortalecer essa família, ver quem será o próximo cuidador, né? Porque muitas famílias não esperavam que eles vivessem. Tanto tempo, né? Exatamente. A mãe, o pai sempre cuidou, não deixava os irmãos participarem tão na educação. E o que aconteceu? Hoje nós temos um grande número de pessoas
que moram com seus irmãos ou com outros curadores, né? E os seus pais já foram, né? Já então, morreram. Já morreram, não estão mais aqui. Então, esses irmãos estão buscando essa informação também, porque os irmãos, ou eles também estão um pouquinho mais velhos, ou da mesma idade. E uma situação que hoje nós vemos é a necessidade de residências inclusivas. Então, essa discussão a gente já vem acompanhando, existem pessoas do poder público que estão junto conosco nessas discussões, porque eles precisam ter um lugar para morar. Agora, nós temos, dentro desse universo das pessoas portadoras de deficiência intelectual, muitos tipos de casos diferentes, né? Sim. Nós temos aí indivíduos que estão aí trabalhando, sim, normalmente no dia a dia, e conseguem, inclusive, pagar suas próprias contas com o seu empenho. Exatamente. Isso tem sido cada vez mais comum. Isso. Nós temos hoje na PAI também uma metodologia muito interessante, que é o emprego apoiado. Então, claro que essa metodologia, ela vem trazendo mais ainda contribuições para que a pessoa, porque você vai no local de trabalho e a pessoa não fica aprendendo dentro da organização, ela está atuando diretamente no mercado, com o apoio de profissionais, tanto da empresa e da organização, para que ele tenha essa disponibilidade e aprenda e consiga depois dar desenvolvimento e manter o seu emprego. Exatamente. E fora isso também a própria educação financeira, né? Que a gente não pode esquecer disso. Porque a pessoa, ela também tem, antes dela entrar no mercado de trabalho, existe todo um trabalho de educação financeira. Porque quando a pessoa pega aquele salário, ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Né? Então, ou ela é uma pessoa que ajuda, contribui financeiramente a família, ou talvez ela também, numa situação dessa, ela acaba também pegando dinheiro e gasta com coisas assim, exorbitantes, e entra em dívida. Então, a gente tem todo um trabalho sendo feito também dessa educação financeira. Hoje nós temos, então, pessoas idosas, né, com deficiência intelectual no Brasil inteiro. Sim. Né? Qual, na sua opinião, o que é que nós precisamos fazer para mudar a realidade, a falta de qualidade de vida para essas pessoas hoje? Na verdade, Lina, eu vejo que assim, é uma discussão não só da deficiência, é uma discussão do envelhecimento como um todo. A partir do momento que a sociedade enxergar o velho, né, o idoso, a pessoa que está envelhecendo, conforme ela necessita ser vista, com certeza a deficiência vem junto. Porque elas estão assim, nas pontas, né, nas pontas deixando de lado, né? Mas na verdade assim, elas caminham juntas. Então, o olhar não deve ser feito apenas para a deficiência, e sim por um ser humano. Isso é São bárbaro. pessoas. E a gente tem que ter um olhar mais generoso, exatamente, portanto, né? humano, né? Olhar para a pessoa como pessoa, não pela deficiência que ela traz. E está aí, talvez, exatamente o pilar para a gente combater a discriminação, né? Perfeito. Porque o medo, o desconhecimento, a insegurança que gera essa postura tão equivocada por parte de tanta gente, exatamente, né? É isso mesmo. Então, é de se despir, como a gente falou há pouco, né? Sair da sua posição, seja de uma pessoa, como que eu vou explicar? Vários, né? Sai do seu pedestal, sai da sua posição, fica de igual para igual, olhe a pessoa como uma pessoa, né? Um ser humano, uma pessoa que tem vida e tem desejos também. Né? A pessoa com deficiência é uma pessoa desejosa, ela quer casar, ela quer ter seu emprego, ela quer ter uma vida plena também. Vamos permitir isso. Hoje, tem algum índice no Brasil de quantas pessoas que a gente tem? Então, o censo, né, do IBGE de 2010, ele traz informações um tanto generalistas, né? Mistura, né? Tudo, porque né? A gente todas hoje, as deficiências. Exatamente, né? 24%, né, da população. Então, assim, a gente não consegue um recorte refinado ainda do censo para a deficiência intelectual, né? Mesmo dentro do município de São Paulo. Então, a gente tem informações da Secretaria de Assistência, mas ela ainda continua sendo um tanto pequena. Entendi. Né? E mesmo que nem a própria Secretaria da Pessoa com Deficiência fez um censo, mas ela não conseguiu atingir todo mundo. Então, a gente tem assim, informações ainda que precisam ser melhor apuradas. Né? E a escola exerce também um papel importante na inclusão
dessas pessoas, né? Sim, sim. Tem que começar... Que é outro grande drama, né? que é outra... Que as escolas, em geral, sejam elas públicas ou Sim. privadas, consideradas normais, elas sempre dão um jeitinho de recusar, né, essa pessoa, essa criança, esse adolescente com deficiência intelectual numa sala de aula normal. Então, mas também já caminhou bastante, né? Graças a Deus, né? O poder público, ele tem também contribuído muito com isso. É claro, se você não consegue pelas vias naturais, você vai ter que buscar as vias mais difíceis, né? Ou seja, jurídicas, inclusive, né? acionar a promotoria. Então, nesse sentido, também já caminhou bastante. Tá. O que a gente vê também na questão da inclusão, né? É o desconhecimento, é o medo, né? De enfrentar uma pessoa que é diferente do que teoricamente é o normal, né? Mas não são. As pessoas são únicas. Mesmo numa sala de aula que você hoje tem 40 crianças, cada criança é única, ela é singular. Né? Claro que você tem que criar estratégias, isso é muito também do profissional. Ele tem que entender aquele grupo, achar ferramentas onde ele vai conseguir atingir, né, aquela pessoa que está lá, e mesmo a pessoa com deficiência. Né? Então, ela também vai ter dificuldades, porém ela tem potencialidades. E a gente tem que explorar isso, descobrir. Né? Leila, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu acho que a gente tem muito ainda a conversar. Conte com a gente sempre que precisar, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Anote aí o site da APAE São Paulo. É apaesp.org.br para você obter mais informações e saber como você também pode ser voluntário, como é que você pode ajudar nessa causa. E se você, por acaso, enfrenta um problema ou tem um familiar, né, com deficiência intelectual, vai lá, acessa, que pode te ajudar um bocado, tá bom? Beijo, obrigada. Até a próxima.